Fala, galerinha guerreira, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para mais uma aula interdisciplinar, né? Hoje nós estamos juntando de novo aqui o Vestibular Enem com o AgroTube e uma novidade. Estou trazendo aqui o professor Marcos, do canal Geografando. E o assunto de hoje é essa obra aqui, indicada como leitura obrigatória na Unicamp, Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Esse livro tem um subtítulo que é Diário de uma Favelada. E é uma obra que tem cativado muito os leitores, né? Apesar de ser uma leitura obrigatória, os leitores depois se sentem agradecidos à Unicamp por essa obrigatoriedade. Realmente, nós temos aqui a história de uma mulher negra, pobre, semi-alfabetizada, que tinha 3 filhos para criar e que vivia nos anos 50 catando papelão para poder alimentar, para poder sustentar os filhos aí. E que via na literatura uma forma de suportar, digamos assim, todas essas mazelas, todos esses sofrimentos. E disso surgiu Quarto de Despejo, uma obra que é uma verdadeira poesia em prosa. Nós já falamos sobre essa obra, né? Vocês têm lá no meu canal, a análise completa. Mas você sabe que os vestibulares não cobram apenas o aspecto literário, né? Existe todo um contexto que precisa ser analisado aí. E foi justamente pensando nisso que eu convidei o professor Marcos para nos falar um pouco sobre os aspectos geográficos que envolvem aqui Quarto de Despejo. Então, é com você, Marcos. Bora. Obrigado pelo convite, e de fato a obra é bastante interessante porque ela narra todo um contexto histórico, né? Não só da cidade de São Paulo, mas do sudeste daqui do Brasil, que é um período bastante de industrialização da região. Diversos governos durante a década de 40, a década de 50 tentaram industrializar o país, e a consequência disso foi um crescimento urbano bastante desordenado, que é, na verdade, um dos relatos também da obra, inclusive com fortes críticas políticas, né, sobre o governo municipal, estadual, federal, que deixam a desejar um pouquinho na questão da melhoria da condição de vida da população do local. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem aqui é o contexto socioeconômico da época. O livro ele foi escrito, né, a partir de relatos dela, da vida dela na favela do Canindé, em São Paulo, na marginal do Rio Tietê. E ela viveu lá de 55, né, de 1955 até 1960. E o diário dela, ela transformou em livro, mas foi meio por acaso, né? Um jornalista estava fazendo uma matéria sobre a favela em si, e ela entregou para o jornalista, Audálio Dantas, lembramos o nome dele. E o cara se apaixonou pela obra porque de fato era uma crítica muito forte à população marginalizada que vivia nas favelas. E o livro foi publicado em 1960. Então, nesse período de 55 a 60, um período de forte industrialização, e essa industrialização ela foi motivada por investimentos estatais, né? A criação da CSN no governo Getúlio Vargas, na região ali do Vale do Paraíba, incentivou a chegada de indústrias, e principalmente a partir do plano de metas do governo JK, né? Que era crescer 50 anos em 5. E isso provocou uma forte industrialização na região, e que, claro, provocou a atração de muitos migrantes para a área. Consequentemente, né, a falta de políticas sociais e o excesso de população na cidade sem uma estrutura organizada provocou o surgimento de diversas favelas. E aqui eu tenho algumas imagens de uma dessas favelas, que aliás é a favela do Canindé, onde a Carolina Maria de Jesus vivia. Então a gente tem aqui a foto do jornalista, né, do Audálio Dantas, e dela durante o processo de edição da obra. Observem a falta de estrutura dentro dessa área, né? Casas de madeira, aliás, madeira bastante frágeis, as margens do rio Tietê, então o processo de enchentes e alagamentos na região era constante. E uma coisa interessante que estava interferindo, sem querer te atrapalhar, já trabalhando, ela fala na obra que ali muitas indústrias despejavam comida estragada, por exemplo, salsicha estragada e tal, que acabava servindo de alimento para esses favelados ali. Exatamente, como é uma comunidade bastante pobre, a maior parte semi-analfabetos ou analfabetos, migrantes buscando melhores condições de vida e não conseguindo, né? Porque é uma ilusão de que você sair da sua região, você vai conseguir um emprego lá. Então essa ilusão promoveu uma urbanização totalmente desordenada. E é o que a gente vê, né? Lixo jogado a céu aberto, comidas da indústria,
O rio Tietê já no processo de poluição, por causa da industrialização, o esgoto da favela era despejado no próprio rio. Então os problemas ambientais, os problemas sociais, eles sempre conviveram lado a lado. E a obra retrata isso fortemente. Aliás, não é à toa que ela está na prova da Unicamp, que é uma prova que sempre tem esse pensamento bastante crítico sobre a nossa sociedade. A segunda imagem mostra também, né, a Carolina, o Aldário, e a gente consegue enxergar que eram cerca de 96 casas abaixo do padrão, né, que o termo favela hoje ele é visto como pejorativo. Então hoje a gente fala de casas abaixo dos padrões, né, aglomerado urbano abaixo dos padrões. Sem saneamento básico, sem esgoto, sem energia elétrica, enfim. Sem asfalto. A gente enxerga que já casas um pouco melhores construídas, mas boa parte da favela era construída com telhas de amianto, só a telha, né, e pedaços de madeira e papelão. Aqui outra imagem, né, mais expressiva que mostra ao fundo a área urbana de fato de São Paulo, a São Paulo dos turistas, né, porque a São Paulo de verdade é a São Paulo da periferia, dos trabalhadores. Fundo, né, dessa imagem. Isso. Ela não é muito nítida, mas é muito legal, né? A gente consegue ver o primeiro plano aqui e a São Paulo, que é aí a expressão quarto de despejo, né? Isso, na obra, né, durante a obra você vai entender por que se chama quarto de despejo. O quarto de despejo é aquele quartinho que você tem onde você coloca as coisas que não prestam, né? As coisas velhas, que você não quer mais e tal. A favela, na visão poética, né, da Carolina, é o quarto de despejo da cidade. Ela diz que quando ela vai para a cidade, ela se sente num lugar de luxos, num lugar totalmente... Isso, no jardim. E quando ela volta para a casa dela na favela, ela se sente isolada, no quarto de despejo. Já dando spoiler, né, sobre a obra. E a gente também tem os problemas sociais, né? A gente já falou um pouquinho sobre eles, mas os principais problemas são a fome, a violência, a questão do racismo, que é muito, muito, muito evidente na obra, e claro, as questões políticas. Afinal, se são críticas sociais, vai ter o governo no meio. Nós já falamos um pouquinho sobre as faltas de políticas públicas, né? Principalmente do governo municipal, na cidade de São Paulo, que incentivou a chegada dessas indústrias, até pela infraestrutura que a região tinha, e deixou de lado a população que acompanhou o processo de industrialização, né? Como foi dito anteriormente, a falta de saneamento básico, a falta de escolas, segurança, e a falta de segurança promove também questões relacionadas à violência. A população dentro da favela era exposta diariamente à violência verbal, à violência física, inclusive na obra também mostram relatos sobre a violência sexual, as crianças expostas muitas vezes, né, num espaço muito pequeno. E como a gente viu que a favela não tem infraestrutura, as crianças acabam vendo cenas de sexo e elas acabam reproduzindo o que elas enxergam. Então a sexualidade chega muito rápido, né? E na obra também é falado isso. Uma coisa que é interessante, que a gente observa, porque a gente pensa hoje em favela, você pensa muito na droga, né? No tráfico e tal. E isso é uma coisa que não está presente na obra. O que está muito presente na obra é a questão do alcoolismo. As pessoas tinham o alcoolismo como uma válvula de escape. Então, mulheres muito bêbadas, né, muito alcoolizadas, cuidando dos filhos, brigando com os maridos, os homens alcoolizados, batendo nas mulheres e tal. E a autora, né, ela diz que ela luta contra isso, né, também, de não cair nisso. E ela vê a literatura como a sua válvula de escape. Então ela diz que ela chega cansada e tal, mas ela, ao escrever, ela encontra um conforto, né, para essas adversidades que ela tem que enfrentar no dia a dia ali. Aliás, né, falando das adversidades, a gente tem que lembrar que ela foi mãe de 3 filhos, solteira, né? Então a luta dela era ainda maior. Ela fala da amargura que ela tinha, né, de não conseguir levar alimento, a frustração de não conseguir levar alimento para essas crianças, e as crianças pedirem sempre mais comida, e aquilo amargurava ainda mais. E a literatura foi onde ela conseguiu externalizar isso. E voltando aqui, né, gente, é uma belíssima obra. Isso aqui tem uma estrutura de diário, tá? Então não é uma narrativa sequencial, né? São fragmentos, né, da vida dela, né? No final da tarde ela chegava, escrevia o que tinha acontecido e tal. Imagens muito repetitivas, né, dessa coisa de fome, dos filhos pedindo fome, né? A cada aniversário ela não conseguia dar um presente, alguma coisa. E uma poesia em prosa, como eu falei no início, né? Ela tem umas frases assim que são verdadeiramente poéticas, né? Chamando a atenção para esse drama todo aí. Então, realmente uma obra que, se você ainda não leu, vale a pena, tá?
Bom, gente, a nossa intenção aqui então foi trazer um pouco mais de informações, de subsídios para você analisar essa obra, né? Aspectos que estão ligados a ela, né? Mas que de repente podem cair numa questão interdisciplinar. Afinal de contas, tem aspectos geográficos, tem aspectos históricos que podem ser cobrados aí. Você sabe muito bem, né, que os vestibulares, quando indicam essas leituras, eles imaginam que você não tenha apenas lido o livro e decorado a história, que você tenha feito um estudo, que você tenha apreendido todo um contexto sociocultural, político, econômico, ideológico, né, que essa obra apresenta aí. Tá? Pensando na Unicamp, como disse o Marcos, né, tem muito essa preocupação aí. É isso, a obra é bastante crítica, né? Como o Walter falou, a questão é você entender essa interdisciplinaridade que vai ter dentro da obra. A gente vai enxergar todo esse posicionamento crítico da autora, né? A questão dos aspectos sociais, dos aspectos históricos, dos aspectos econômicos, e tentar fazer esse encaixe entre a geografia, o português, a literatura, a história, e trabalhar o seu pensamento crítico, né? Que a função da educação, da literatura é isso, é trazer a história de um povo para você analisar a realidade presente hoje. Então é mais do que oportuno a leitura. Muito bem. Esperamos então ter contribuído aí para você poder responder as questões da prova da Unicamp. E se você gostou, deixa o seu like, não deixa de se inscrever e aguardamos você numa próxima aula interdisciplinar. Um abraço. Valeu, obrigado.